Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, eu sou André Sassi, oncologista clínico do Grupo Sonhe. Estou aqui com o meu colega de consultório, de clínica, Vinícius Conceição, oncologista também do Grupo Sonhe, para falar sobre carcinoma urotelial metastático, desafios para colocar a personalização do tratamento e qualidade de vida no centro do cuidado. A gente falou recentemente sobre novas tecnologias, sobre como o tratamento mudou, como houve uma revolução no conhecimento no tratamento do câncer de bexiga, com incorporação de novas drogas, mas eu quero hoje, nessa conversa com o Vinícius, puxar de volta para o paciente, de como que a gente lida com as escolhas que a gente tem que fazer em conjunto, de como fazer decisões compartilhadas, de como a gente pode realmente priorizar a qualidade de vida de um paciente que tem câncer avançado, que está em tratamento. Então, seja bem-vindo, Vinícius, a essa conversa, que às vezes é difícil, que às vezes, por alguns colegas, até esquecida, quando a gente vive num mundo de protocolos fechados, protocolos rígidos e que, às vezes, está cheio de certos e errados, e a gente sabe que a medicina e a oncologia em especial não é assim. Obrigado por aceitar essa conversa difícil. Obrigado, André. Para mim é um prazer estar aqui e eu acho que é uma discussão fundamental porque o oncologista, de uma maneira geral, muitas vezes ele está focado no desfecho de eficácia do tratamento. E às vezes a gente perde essa perspectiva do que é o melhor para o paciente ou o que o paciente quer, né? Tem uma pesquisa clássica que já foi apresentada há muito tempo atrás, em que se perguntava para os médicos oncologistas e se perguntava para os pacientes o que eles queriam como objetivo do tratamento. E a maior parte dos oncologistas respondeu que queria ganho de sobrevida. E a maior parte dos pacientes responderam que eles queriam ganho de qualidade de vida. Então, para a gente ver que há muito tempo existe, às vezes, um descompasso entre o que a gente apresenta de proposta para o paciente e aquilo que o paciente realmente vê como valor para o seu tratamento ou para os seus desfechos. Eu acho que o câncer de bexiga ele veio nessa evolução que a oncologia trouxe nos últimos anos, a imunoterapia e os ADCs, que são os anticorpos conjugados, vem revolucionando a oncologia em bexiga, não é diferente. A incorporação desses remédios, eles trouxeram, principalmente no cenário de doença avançada, melhoras dos desfechos de sobrevida, mas incorporaram também mais toxicidades e a gente precisa discutir isso com os pacientes. Até porque a gente tem um perfil de paciente que às vezes é um pouco mais delicado do que a gente vê na oncologia como geral. São pacientes muitas vezes com mais de 75 anos, com uma idade mais avançada. São pacientes, muitos deles, que fumaram durante muito tempo. O tabagismo é o principal fator de risco e já tem todo um problema de saúde relacionado ao uso do tabaco. E muitas vezes esses tratamentos eles não foram comparados entre si e têm perfis de toxicidades diferentes. Então, a gente, como médico, definir qual vai ser o melhor para aquele paciente e aquele que o paciente eventualmente vai também ter como melhor para o seu momento de vida, considerando esses desfechos de eficácia e qualidade, nem sempre é tão fácil, porque não é um desafio que você tem marcações objetivas. Diferente da medicina personalizada que a gente vê em alguns outros tumores, que a gente tem biomarcadores para definir, às vezes, o tratamento baseado em características específicas da doença, no câncer de bexiga a gente não tem. Então, a gente vai ter que olhar primeiro para o paciente, características do paciente, olhar para a doença, características da doença, olhar aquilo que a gente tem acesso, porque o custo desses tratamentos são diferentes entre si e nem sempre o acesso é igual para qualquer escolha que a gente vai ter. Então, são desafios, como você falou, que a gente tem que lidar no dia a dia, mas que são importantes. E pensando em qualidade de vida dos pacientes individualmente, tá aí uma medida que é difícil da gente reconhecer, difícil de mensurar no nosso dia a dia na prática. Eu acho, pelo menos. É muito subjetivo. Então, eu costumo perguntar para o paciente se ele está se sentindo melhor, se ele se sentiu melhor hoje do que estava antes de iniciar o tratamento. A gente tem capacidade de registrar a dor, a gente tem capacidade de registrar a náusea, tem graduações de sintomas específicos, mas ainda a qualidade de vida e a definição do que é uma vida boa, uma vida prazerosa, ainda é muito difícil na prática. E aí os desfechos oncológicos, os desfechos de estudos também trazem essa dificuldade. Quando a gente avalia
sobrevida, e por isso o oncologista é meio fissurado nessa meta, né, de definição de um tratamento é bom se ele aumenta a sobrevida global da média dos pacientes, vamos colocar assim, mas porque a data da morte é um desfecho que a gente chama duro, né? Ele viveu tanto tempo e aquilo não é medido de maneira subjetiva, né? É real. Outra medida é tamanho do tumor. Então, se o tumor diminuiu de tamanho, também é razoavelmente fácil de medir, com tomografia, com ressonância, seja qual for o exame que a gente pedir. Mas a satisfação com a vida e a qualidade de vida é muito difícil. Hoje a gente tem questionários de qualidade de vida que são de difícil aplicação. Em estudos clínicos eles são aplicados, mas são demorados, cansativos. Eles interferem também até negativamente com um desconforto com o paciente também, e nem sempre eles refletem de maneira adequada. E quando são apresentados nos estudos clínicos, eu acho que ainda é até pior, que a gente vê a média de qualidade de vida de todos os pacientes tratados com determinado tratamento. E aí pouco importa se houve resposta, se não houve, se a doença foi controlada, se ela melhorou, piorou, o que aconteceu naquele momento como um todo. Então, ainda acho que na nossa prática clínica essas ferramentas não são aplicáveis, mas mesmo a interpretação desses resultados para a nossa aplicabilidade para os nossos pacientes também é bastante limitada. Como você lida com essas incertezas todas? Eu acho que assim, até por conta desse foco que a gente tem nos desfechos de eficácia, isso vem mudando um pouquinho, porque a gente vem realmente percebendo a necessidade de prestar atenção na qualidade de vida. Quase todos os estudos que a gente pega nos últimos 10 anos, vamos colocar aí, eles tentam trazer o dado de qualidade de vida. O grande problema é que é muito heterogêneo a forma como esses dados, ou na forma que esses questionários são aplicados de um estudo para o outro. Então, o tipo de formulário que é aplicado é diferente. Você tem um formulário, muitas vezes, para cada tipo de câncer, o formulário é diferente, porque aquelas alterações, efeitos colaterais do remédio mudam, a percepção do paciente, se ele tem um câncer de pulmão, ou se ele tem um câncer de pele, ou se ele tem um câncer de intestino, ele vai ter um tipo de impacto no seu dia a dia diferente. E muitas vezes o estudo ele não consegue captar isso de maneira homogênea. Claro que a gente está comparando sempre o braço controle versus o que está sendo testado, mas para você trazer isso como ponto de comparação para outros estudos, para você dizer, olha, essa droga que foi testada no estudo A mostrou uma qualidade de vida melhor do que uma outra droga num estudo diferente, que muitas vezes o questionário não foi o mesmo, a periodicidade em que foi feitas as perguntas não era a mesma. O paciente muitas vezes tem dificuldade de entendimento do que ele está respondendo. Então, a gente tem protocolo de pesquisa, por exemplo, na PUC. Câncer de próstata geralmente é um tumor em que a gente avalia muito a questão de qualidade de vida, mas muitas vezes as perguntas são inadequadas, muitas vezes não é o paciente que está respondendo, tem alguém respondendo por ele. Muitas vezes o paciente fica com medo dele dar uma nota baixa para alguma coisa relacionada à qualidade de vida e aquilo de alguma maneira fazer com que ele saia do estudo ou não perca a oportunidade de continuar com o tratamento. Então tem uma série de condições que acabam fazendo com que essa avaliação seja mais complicada. Tudo que é subjetivo vai ser mais difícil. Eu acho que no dia a dia e na prática, eu acho que independente do tratamento que a gente faz, a gente precisa ver o paciente pelo menos em 3 esferas que, na minha visão, é o que realmente reflete aquilo que a gente quer para ele, que é a capacidade funcional desse paciente. Então, se ele tem condições de fazer as coisas que ele quer, se o que ele quer é fazer atividade física, se ele consegue, se o que ele quer é trabalhar, se ele consegue trabalhar. O aspecto social, se ele consegue ter uma convivência com família, com amigos, dentro daquilo que ele acha que é plausível e que seja o mínimo. Então, se ele consegue participar dos eventos de família, se ele consegue ver os netos, se ele consegue eventualmente viajar. E dentro do campo psicológico, né? Se o paciente, se ele se sente satisfeito, se ele se sente completo dentro daquilo que ele está fazendo, ou se não, se ele acha que o tratamento perdeu o sentido para ele, ou se os efeitos colaterais que ele está tendo do tratamento, ou até da doença, eventualmente chegou num ponto em que para ele, dali para frente, lutar para simplesmente ter tempo a mais de vida. Então, acho que essas 3 esferas, o social, o funcional e o psicológico, de uma maneira geral, é o que a gente tem que se preocupar no dia a dia para ver se o que a gente está propondo está fazendo sentido. E eu acho que o nosso papel como oncologista é justamente conseguir enxergar a fundo, olho no olho do paciente e entender
o que ele quer naquela conversa de 30 minutos, 1 hora às vezes, mas às vezes até mais breve, 10, 15 minutos, de troca de informações um pouco mais profundas, e que a gente entenda as necessidades, o que faz sentido para cada um. Por isso eu acho que até a primeira vez que a gente conversa com o paciente talvez seja mais delicada, onde tenho mais trocas de informações e uma troca de confiança um no outro mesmo. A confiança, obviamente, do paciente no médico é importante, mas a confiança que eu tenho de capacidade de entender o paciente e de entender como as minhas escolhas vão influenciar o que vai acontecer com ele e o quanto as minhas escolhas estão alinhadas numa decisão compartilhada, que não são minhas, né? São uma orientação de cuidado. Eu acho que esse é a arte da medicina, né? Saber ler as percepções e ler os desejos de cada um. E eu acho que o que você falou, André, e essa é a percepção e talvez a grande função do médico, do oncologista, porque essa é uma percepção que a gente tem que ter. Às vezes a gente fala muito de discussão compartilhada e a gente confunde a decisão compartilhada com jogar a responsabilidade para o paciente de definir quais são os próximos passos. Eu vejo muito isso em alguns pacientes que vêm para tomada de decisão, vêm me pedir ajuda sobre cirurgia ou não, sobre... que vem com informações técnicas, mas eles não fazem ideia do que... Porque às vezes o colega ele acha que decisão compartilhada é ele colocar todos os dados que ele tem científicos positivos e negativos de cada uma das opções e falar para o paciente, olha, está aqui o cardápio, agora você escolhe o que você quer. Uhum. E não é isso que o paciente quer. Então, assim, na verdade, você tem que ter a capacidade, claro, de demonstrar para o paciente o que ele ganha e o que ele eventualmente perde com cada uma das decisões, mas você tem que ter a sensibilidade de perceber aquilo que faz sentido para o paciente. E isso você consegue na consulta desde que você preste atenção na consulta, desde que você preste atenção no paciente e não em outras coisas que eventualmente estão acontecendo ao redor. Então, a decisão compartilhada é muito mais você perceber dentro daquilo que o paciente deseja, que muitas vezes ele não vai te dizer de forma direta, não, doutor, ele não vai chegar no consultório e dizer, não, eu quero viver 2 meses a mais. Às vezes até às vezes ele chega e ele tem claro na vida dele o objetivo, olha, doutor, a minha neta vai nascer daqui a 7 meses, é só o que eu quero. Me deixa vivo por 7 meses que eu fico satisfeito se eu ver a minha neta nascer. Às vezes tem esse paciente mais pragmático, mas na maioria das vezes não é assim. Se você simplesmente jogar para o paciente, o médico ele tem a capacidade de conduzir a decisão para aquilo que ele achar que for o melhor. No final das contas, o paciente ele vai virar para você e vai dizer, doutor, o que o senhor faria se fosse o senhor, se fosse o seu pai, qual que seria a decisão que você tomaria? Então, no final, se você quiser imprimir o que você acha que é o melhor, em 100% das vezes você vai conseguir fazer. Mas não é essa a função, é a gente ter justamente a sensibilidade de perceber na sua conversa, na sua primeira avaliação, naquela primeira consulta, às vezes não é na primeira, vai ter que ter uma segunda, entender o que o paciente quer e o que a família quer, que nem sempre também é fácil, porque muitas vezes a família quer uma coisa e o paciente quer outra. E você ter a capacidade de perceber que muitas vezes o que o paciente está dizendo que ele quer, talvez não é o que ele realmente quer, ele está dizendo aquilo porque tem alguém por trás. Minha esposa quer que eu continue tratando, porque a ideia de me perder, eu sou o esteio da família, sou eu que sou o cara produtivo. Os meus filhos, a minha neta vai nascer, os meus filhos querem que eu esteja bem quando o meu neto nascer, mas eu, doutor, não sei se faz mais sentido o que eu estou fazendo, eu já cumpri a minha história. Então, também não é tão simples a gente definir o que é o melhor para todo mundo sempre. Né? Eu acho que assim, cabe a gente também até traduzir essas expectativas e até em desfechos que sejam razoáveis de se cumprir. Eu recentemente tenho hoje um paciente que tem a família inteira dele, de filhos e netos, mora no Acre. E ele precisa visitar a família, não tem ninguém aqui. E todos os tratamentos de infusão, de momentos eventualmente de mais efeitos colaterais, eu coordeno com ele para permitir que ele faça essas viagens, porque para ele é muito importante. E se eu colocar dentro, eu não vou conseguir nenhum estudo clínico que prove isso, que faz sentido, se eu posso estender mais, se eu posso alterar um pouco a periodicidade entre as aplicações, o que se perde, quantificar o que se ganha, o que se perde, mas assim, não adianta eu seguir o protocolo rigorosamente e privar ele de uma vida social, uma vida familiar
que, no fundo das contas, é o que faz a diferença para ele. Pensando, Vinícius, especificamente em câncer de bexiga, que a gente tem hoje opções diferentes de tratamento, que são boas. As opções hoje mudaram, aumentaram a expectativa de vida de todos os pacientes. Sobrevida passou de cerca de 1 ano para mais de 2 anos, para praticamente 3 anos na mediana. Então, isso realmente mudou, estendeu a expectativa mesmo. E quando muda tanto assim, a gente aí tem que pensar também nessa qualidade de vida mesmo. Uma coisa é uma vida muito curta, uma expectativa de vida de meses, e a outra coisa é a gente fazer um planejamento um pouco mais longo. Como que você conversa com os seus pacientes em si, do ponto de vista prático, assim, dica do dia a dia, de opção de tratamentos um pouco mais agressivos ou com mais toxicidade, mais crônicos, como, por exemplo, o enfortumab vedotina mais pembrolizumab no câncer de bexiga, que é um tratamento que não tem prazo para terminar, versus tratamentos que são mais modulares, que você, por exemplo, a quimioterapia inicial seguido de avelumab na manutenção, em que a quimioterapia é um pouco mais intensa, mas dura 2, 3 meses, seguidos de uma manutenção que, em tese, a qualidade de vida do paciente esperada, pelo menos, vai ser um pouco melhor. Não pensando que um é melhor que o outro, porque a gente não tem comparação direta, mas são estratégias que realmente são diferentes entre si. E como é que você conversa com a sua sensibilidade, olhando para o paciente, para compreender o que faz sentido para ele como indivíduo? Eu acho que, dentro daquilo que eu falei da parte do campo social, psicológico e até funcional do paciente, eu acho que o que faz muita diferença é essa questão de quantidade de vezes que ele vem na clínica, o tempo que ele fica na clínica para infusão. Tem muito a ver com aquilo que ele faz no dia a dia dele, do ponto de vista social e funcional. Então, assim, ele trabalha, ele ainda é o chefe de família, ainda é ele o responsável, eventualmente, por conduzir a empresa, ou ele viaja muito. Então, essas coisas elas precisam ser colocadas em perspectiva. Se é uma pessoa que não tem tantas outras funções diárias e ele está disponível e está à disposição para ir fazer a infusão o tempo inteiro, então talvez você tenha um pouco mais de maleabilidade para escolher entre as duas opções. Mas a gente precisa, nesse momento, ser um pouco também objetivo com relação de demonstrar os dados em relação do que eventualmente a gente pode ter de eficácia, do que a gente tem de eventos adversos que estão bastante claros nos estudos, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente com relação ao evento adverso, porque se a gente pegar talvez as 2 primeiras linhas que são as mais comuns e que mais benefícios trouxeram, né? Então, o estudo de enfortumab com pembrolizumab, que é onde a gente tem a maior sobrevida global, comparada com o braço de tratamento com platina, e os dados de quimioterapia com depois manutenção com avelumab. Se a gente pega o dado, por exemplo, do enfortumab com pembrolizumab, é um tratamento que é mais caro, é um tratamento que é com perfil de toxicidade muito maior, então a gente tem o dobro de quadro de diarreia, a gente tem quase 4 vezes mais de neuropatia periférica para esses pacientes, a gente tem muito mais estomatite, a gente tem 3 vezes mais fadiga, geralmente para o paciente que está fazendo enfortumab do que o paciente que vai fazer o avelumab. E eu acho que um ponto que às vezes é importante, que a gente esquece um pouco, é que o ambiente de estudo é diferente do ambiente de vida real. E, geralmente, quanto mais tóxico é um tratamento, maior as chances daquilo que a gente está vendo no estudo a gente não conseguir replicar no nosso dia a dia. Porque o estudo ele é extremamente métrico, você tem critérios bem definidos de inclusão, de exclusão, esse paciente ele é monitorado de perto, esse paciente ele é visto a cada 1 ou 2 semanas, qualquer reação adversa que ele tem, isso é colocado em protocolo e o paciente é acompanhado. No dia a dia, o paciente não é assim. No dia a dia, a gente acaba sendo mais flexível, um paciente que tem um ECOG mais limítrofe, ele acaba entrando, um paciente que é um pouco mais idoso, boa parte desses estudos, eles limitam pacientes até 75 anos. Então, aquele perfil de toxicidade que você consegue, às vezes, conduzir bem no estudo, vai ser muito mais difícil na sua prática do dia a dia. Tanto é que você pega o estudo do EVO 302, que é do enfortumab, quando você pega os dados de vida real
que foram feitos com esse mesmo esquema, os dados de vida real São eles piores. mostram uma sobrevida global pior e uma taxa de resposta pior do que o estudo mostrou. Sim, é fato. Quando você pega dados de vida real com o mesmo esquema do avelumab, os dados são muito mais parecidos em vida real do que se chegou no estudo, muito provavelmente porque é um tratamento que é um pouco mais fácil de se fazer com menos perfil de toxicidade. Então, aquele controle rígido que você tem no estudo talvez não seja tão necessário, porque senão a gente simplesmente traz para o nosso dia a dia aquele dado sobre a vida global, achando que a gente vai atingir dados iguais, num paciente que é diferente, num paciente que é mais judiado, entre aspas, num paciente que não vai ter o mesmo acompanhamento. Então, às vezes, aquilo que se traduz em eficácia, no dia a dia a gente não vai conseguir traz mais efeitos colaterais e não consegue trazer aquele dado de eficácia da mesma maneira. E que, às vezes, você vai ter que adaptar mais, né? Como eu falei, às vezes um paciente que tem a sua vida social, ou que é mais frágil, ou que precisa viajar, ou que precisa fazer outras coisas, que é a vida real, não é um paciente de estudo clínico. O paciente de estudo clínico não pode planejar viajar e não cumprir o que está combinado no protocolo do estudo clínico. Mas os pacientes de vida real, eles reduzem mais dose, a gente é mais flexível. Quando o paciente tem muita fadiga, quando ele está cansado do tratamento, a gente precisa ser mais flexível. Vai ter um feriado, ele quer viajar com a família, ele não vai vir, final de ano ele quer passar o Natal fora. E se isso impacta muito no resultado final, para mim acaba sendo um problema. Eu acho, se eu tiver que seguir o protocolo muito assim, fechadamente, muito rigorosamente para eu ter algum desfecho, eu acho que esse tratamento tem algum problema. Eu acho que, óbvio, né? Se ele for fácil de fazer, ok, mas se ele for muito complexo, muito difícil, talvez a qualidade de vida do paciente seja prejudicada por conta disso. Especialmente alguma doença como o câncer, que é uma doença, quando é metastática, é uma doença de fim de vida. É muito provável que o paciente vá morrer daquela doença, né, de causa da evolução em algum momento. A gente precisa saber se faz sentido tudo aquilo, né? Então, a doença ela não pode ser a protagonista da vida do paciente nos últimos 3 anos. Ele tem que ser o protagonista da vida dele. E até saber parar. Eu acho que a gente sabe muito, muito bem a hora de começar, mas a gente tem muita dificuldade de entender qual é o momento de parar. E o paciente, ele pode até expressar isso, mas, de novo, o paciente geralmente ele joga a responsabilidade nas suas mãos. Ele tem uma confiança com você e ele se sente, às vezes, até na obrigação de tratar se está sendo proposto para ele o tratamento e se o médico está dizendo, não, mas isso aqui é bom para o senhor, vamos lá. Então, a gente ter a percepção de que o tratamento que a gente está propondo eventualmente está piorando a qualidade de vida do paciente, é função nossa entender qual é o momento, eventualmente, de parar. Ou parar, ou propor uma troca, ou propor um descanso do tratamento. Eu acho que no tratamento do câncer de bexiga, a questão da personalização está muito baseada nisso, né? De novo, a gente não tem biomarcadores, até tem mutação de FGFR, que eventualmente pode predizer alguma resposta em linhas subsequentes, mas até acabou ficando por terra um pouco o tratamento por questões de difícil acesso, perfil de efeitos colaterais que também não são tão fáceis. Mas não tendo um biomarcador que me diga quem é o melhor paciente para cada uma das situações, eu vou ter que entender peculiaridades do paciente e o desejo do paciente, até eventualmente para uma imunoterapia. Então, a gente está falando de combinações, mas a gente não... Assim, eventualmente, quimioterapia com platina sem associação com imuno pode ser uma opção para algum paciente. Eventualmente, se o paciente não é candidato a platina e eu não vou fazer enfortumab com pembro, que é um tratamento caro, contínuo e que tem muito efeito colateral, se ele tem PDL1 positivo, que pode eventualmente ser um biomarcador, eu posso pensar em imunoterapia isolada como primeira linha. A gente já teve resultados bons com pacientes com imunoisolada que tiveram... Então, é claro que o custo ele tem que ser levado em consideração, porque também só faz sentido propor algo cujo custo tenha uma certa relação com o desfecho que a gente quer, mas às vezes o tratamento menos intenso, uma imunoisolada, se o paciente tem mais chance de responder, ou eventualmente até quimioterapia isolada, se a gente está no SUS, a gente está totalmente fora de tudo isso que a gente está falando, e a gente tem que tratar o paciente do SUS com o melhor que a gente tem. Pode ser que o melhor que a gente tem não é melhor do que o mundo pode oferecer, mas o melhor que a gente tem é a quimioterapia. Então eu vou ter que tentar individualizar para aquele paciente qual é a melhor química que eu posso oferecer para ele. Eu vou fazer cisplatina, vou fazer carboplatina, vou fazer só gemcitabina, porque eu não vou ter acesso a avelumab, eu não vou ter acesso a enfortumab, eu não
vou ter acesso a nenhum desses tratamentos no SUS e nem por isso eu posso tentar, pelo menos, fazer o melhor por ele. Eu acho que o resumo, Vinícius, é que a gente sempre vai acertar quando coloca o paciente como prioridade, né? Quando escuta ativamente o que ele vai falar. Então, a gente gastar talvez muito mais tempo da nossa consulta ouvindo do que aconselhando, né? Porque justamente essa escuta ativa é o que faz a diferença. Como eu falei lá no começo, né? A gente compreender quais são os objetivos de vida do paciente, o que ele sente da doença, quais são os sintomas, o que eu preciso controlar, de que maneira que eu posso controlar e de qual é a estratégia que eu elaboro. Eu vou elaborando enquanto ele, na prática, ele vai falando e eu vou ajustando a minha conduta até finalmente poder fazer algum aconselhamento adequado. Então, esse estilo de consulta, de o quanto a gente consegue dedicar de tempo para ouvir paciente, família, o entorno, todo o contexto do paciente, mas principalmente os desejos dele do dia a dia são fundamentais. Você dedica um tempo para isso? Como é que é a sua rotina de consulta para um paciente, pensando de novo em câncer de bexiga, que ele chega para você? Assim, cada perfil de paciente demanda e vai ter uma história diferente, né? O paciente de câncer de bexiga é aquilo que a gente falou no começo. É um paciente que muitas vezes ele é um paciente com várias comorbidades, então é um paciente já mais idoso, um paciente que geralmente é hipertenso, diabético, com consequências do tabagismo de longa data. Então é um paciente que chega para você geralmente no consultório com uma pilha de exames, com vários exames de imagem, com vários exames de sangue, com receitas, com centenas de remédios que ele usa no dia a dia. Então é uma consulta que você tem que tomar um pouco mais de cuidado e é uma consulta que você tem que ouvir bem o paciente no início. Eu acho que não tem, André, não tem receita de bolo, né, para a gente dizer... Eu falo que cada consulta é diferente uma da outra. Se eu falar que assim, hoje eu atendi 10 e falar que as 10 consultas levaram o mesmo tempo, eu fiz a mesma coisa, ou fiquei do mesmo jeito, as 10 foram diferentes. Talvez uma tenha durado 10 minutos, talvez outra tenha durado 50, porque cada paciente ele vai demandar, alguns vão ser mais objetivos naquilo que eles falam, outros vão precisar ser escutados por mais tempo. E eu acho que é claro que a gente trabalha num sistema que exige que a gente também cumpra horários. A gente não tem 2 horas da agenda à disposição para ficar as 2 horas com o paciente, porque tem outro paciente na sala que precisa de você tanto quanto aquele que está ali na sua frente naquele momento. Mas eu acho que a beleza da medicina é você conseguir se adaptar e entender a necessidade que cada paciente tem. Pode ser que aquele paciente, com 10 minutos, se você tocou nele, os seus 10 minutos da consulta foi colocar ele para você examinar e você examinou e tocou ele, é melhor do que, às vezes, aquele que passou 50 minutos no seu consultório falando e você não encostou a mão dele em momento nenhum. Então, para cada paciente, ele vai querer e vai exigir alguma coisa. Eu acho que o nosso desafio é a gente entregar para o paciente aquilo que cada um deseja. Perfeito. Acho que o envolvimento com o paciente direto é fundamental. Essa troca de confiança que eu falei no início. Então, mas quando eu comecei a oncologia muitos anos atrás, me questionaram falando assim, você tem que ter alguma forma de barreira entre você e o paciente para você não sofrer, porque é uma especialidade difícil e tudo. Eu falei, não, na verdade é o contrário. Acho que quanto mais eu me envolvo, mais feliz eu me sinto com a escolha que eu fiz de especialidade, porque é realmente onde as verdadeiras trocas acontecem e quando as melhores escolhas podem ser feitas em momentos tão importantes da vida de cada um. Eu acho que para a gente que na faculdade de medicina passa em todas as áreas, eu acho que, aí não é desmerecendo nenhuma área, porque todas elas são extremamente necessárias, mas eu acho que em nenhuma outra área a troca entre médico e paciente é tão genuína quanto na oncologia. Porque o paciente está muito fragilizado, ele precisa de você e ele quer estabelecer uma confiança. Hoje a gente vive num mundo em que a desconfiança, ela percorre quase todas as relações, é todo mundo desconfiante de todo mundo o tempo inteiro. E na medicina eu acho que tem um pouco menos do que isso. O paciente chega num momento muito fragilizado em que ele se entrega a você, ele se entrega ao médico e ele está disposto a fazer praticamente tudo que o médico
coloque para ele como meta, e por isso a nossa responsabilidade é maior. Mas mesmo quando os desfechos, e muitas vezes os desfechos não são os que nós gostaríamos, e a gente sabe disso, a gente sabe que uma parcela grande dos pacientes vão vir a falecer da doença, outros que eventualmente se tratam e têm respostas completas vão recidivar no futuro, mas mesmo quando o desfecho não é o mais desejado, a gente vê na imensa maioria o quanto que o paciente e o quanto que a família ficaram agradecidos, porque você pôde mudar a vida daquele paciente para melhor. Talvez você não conseguiu curá-lo, mas você conseguiu mudar a vida daquele paciente para melhor por 6 meses, por 1 ano, por 2 meses. Então, é um olhar de gratidão que dificilmente você vê em outra área da medicina, e acho que por isso a oncologia, para a gente que faz, não é tão difícil assim. E entender que a morte é o final de nós todos, né? Não, você tem uma coisa que todos nós um dia, eu costumo falar para os meus pacientes, tem um paciente hoje que eu falei isso, teve uma paciente hoje que progrediu a doença, e aí ela se desesperou um pouquinho, porque ela falou, doutor, então eu vou morrer. Aí ela já tem 3 anos que ela tem câncer de pulmão. E aí eu falei para ela, nesses 3 anos, quantas pessoas perto de você, ou que você conhece, que não tem câncer e que já morreram? E você, nesses 3 anos, está aqui firme e forte. E ela falou, é verdade, é minha vizinha e não sei o quê. Então, assim, todos nós estamos na mesma fila. E todos nós vamos chegar no mesmo ponto final. Qual é a senha que cada um pegou, seja com câncer ou sem câncer, a gente não sabe. O que a gente precisa fazer é que essa fila vale a pena enquanto a gente espera que ela termine. E a gente vai estar do lado cuidando, e acho que o cuidar é o fundamento da nossa profissão. Bom, obrigado a todos pela audiência, obrigado, Vinícius, pela conversa franca e leve que a gente teve, apesar de um assunto às vezes tão difícil e tão complexo quanto cuidado e qualidade de vida em pacientes com câncer. Obrigado, André. Obrigado aí aos nossos ouvintes e quem nos acompanha nas nossas redes sociais. É um prazer. Um grande abraço a todos. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.